A paz do Senhor, como é bom estarmos juntos novamente para dar início a mais um episódio da série A Prática da Acessibilidade nas Igrejas. E é muito bom sabermos se esta série está sendo útil para você. Se sim, deixe sua mensagem no nosso canal no YouTube. O retorno de vocês é muito importante, pois nos ajuda a compreender melhor a audiência e a fortalecer este projeto. E no episódio de hoje, vamos refletir sobre um tema muito essencial, a abrangência da acessibilidade na igreja. E quando falamos em acessibilidade na igreja, tratamos da sua verdadeira abrangência, porque ela não se limita a estruturas físicas, mas começa no acolhimento. É na forma como recebemos cada pessoa, seja criança, idoso ou visitante. É desta forma que revelamos que todos têm lugar na casa de Deus. E é justamente sobre essa abrangência que vamos conversar hoje com a doutora Amin. Ela é neurologista e está coordenando a série A Prática da Acessibilidade na Igreja. Irmãos, a paz do Senhor. O tema de hoje é a abrangência da acessibilidade. Vamos ler João capítulo 6, versículo 45, que diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Glória a Deus, que palavra maravilhosa! Isso nos mostra que, quando falamos de acessibilidade, não estamos tratando apenas de recursos humanos ou materiais, mas de algo que vem do próprio Senhor. Ele é quem nos ensina e abre o coração para compreender. E é nesse espírito que seguimos refletindo sobre a abrangência da acessibilidade na igreja. Então, a ação do Espírito Santo, ela vai estar operando em cada coração, seja de criança, adulto, idoso, não importa. Então, o trabalho de assistência, de acessibilidade, ele não contempla apenas o grupo que tem deficiência. Existem pessoas sem deficiência que também precisam da nossa assistência, do nosso suporte. Mas existe um grupo que não vai ser atendido por nós, que é aquele grupo de deficiência física, mas sem prejuízo cognitivo. Então, a deficiência física, ela precisa de acesso físico. Então, esse não é o nosso trabalho. É rampas, elevadores, isso aí tem uma equipe própria do Manaim que é responsável por essas adaptações no templo. Então, a equipe de acessibilidade, ela vai atuar naquela pessoa com deficiência física, mas também com deficiência cognitiva. Então, ou com uma grande dificuldade de mobilidade, como é o caso, por exemplo, da paralisia cerebral mais severa. Nós temos que estar atentos a isso. Então, essas pessoas, né, elas vão ser atendidas, sim, mas para um eixo da acessibilidade que não é o nosso, que é da acessibilidade arquitetônica. O nosso trabalho, ele contempla 5 dos 6 eixos de acessibilidade propostos, que é a atitudinal, a programática, a metodológica, a comunicacional e a instrumental. Ou seja, esses 5 eixos, eles vão dar o suporte necessário para as pessoas que necessitam de entendimento da palavra. Doutora Amin, é muito interessante perceber como esses eixos revelam a verdadeira amplitude da acessibilidade. Eles não se restringem a aspectos técnicos, mas envolvem atitude, metodologia, comunicação, instrumentos e também o eixo programático. Tudo isso contribui para que a igreja acolha melhor e se torne cada vez mais inclusiva, não é mesmo? Isso tudo é o que ocorre quando se pratica a acessibilidade na igreja.
E um dos trabalhos que a gente faz é esse, de atitude, né? Nós já vimos nos capítulos anteriores exatamente sobre isso, que Deus requer da igreja uma nova mentalidade para acolher, para receber essas famílias. Complementando, esse ponto, é importante destacar que as necessidades são muito diversas. O público da acessibilidade inclui pessoas com autismo, deficiência intelectual, visual, auditiva, múltiplas deficiências e também idosos com comprometimento cognitivo. Isso nos mostra o quanto a igreja precisa estar preparada para receber a todos. Quais são os grupos atendidos pela equipe de acessibilidade? Pessoas no espectro autista, seja nível 1, 2 ou 3, sejam crianças, jovens ou idosos, há deficiências intelectual, visual e auditiva, nos seus graus mais severo ou menos severo, na surdo-cegueira, a paralisia cerebral, a deficiência múltipla, que é aquela deficiência que você tem mais de uma. Então eu posso ter, por exemplo, transtorno do espectro autista com paralisia cerebral. Eu posso ter paralisia cerebral com deficiência intelectual. Então é isso que a gente chama de deficiência múltipla. Então o grupo de trabalho, ele vai atingir esse grupo. Mas nós também atendemos os idosos, aqueles idosos que já estão em declínio cognitivo, que já estão tendo prejuízo visual, auditivo. Então, sim, esse grupo ele é atendido pela acessibilidade. Pessoas com inteligência bem acima da média. E aqui nós temos também pessoas com inteligência, QI alto, superdotado e altas habilidades. Então nós temos que ter cuidado para nós não confundirmos esses conceitos e sim, nós também precisamos orientar principalmente os grupos de crianças e de jovens nas aulas para um enriquecimento daquilo que está sendo pregado, que está sendo ensinado. Pessoas no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH também, em alguns momentos podem se beneficiar de ações de manejo do comportamento para manutenção da atenção, controle do impulso, da agitação, da hiperatividade. Então, sim, nós podemos dar algumas ações práticas para que os grupos possam estar atendendo pessoas com TDAH. Pessoas com transtorno de linguagem. Então, aquela pessoa que tem dificuldade em compreender o que eu digo, então ele tem dificuldade na linguagem compreensiva, e aquele que tem dificuldade também em expressar, na linguagem expressiva. Existe um grupo chamado também de transtorno da linguagem pragmática, que são aquelas pessoas que não entendem o contexto, não entendem as nuances da linguagem, como ironia, sarcasmo, a habilidade social dessas pessoas está comprometida. O que a doutora Amin nos explica é fundamental. A acessibilidade não se limita ao acesso físico aos ambientes, ela também envolve a forma como nos comunicamos, para que cada pessoa possa compreender, participar e vivenciar plenamente a comunhão da igreja. Então, sim, esse grupo pode atender esse perfil também. Alterações do processamento auditivo são aquelas pessoas que ouvem bem, então elas não têm um prejuízo auditivo, mas elas têm um prejuízo na compreensão daquilo que ouvi. Então é do processamento. Entrou a informação auditiva e agora eu preciso fazer o processamento dessa informação. Quem me dá o sentido do que eu estou ouvindo é o cérebro. Então, pessoas com alteração de processamento auditivo também podem se beneficiar de algumas estratégias que o grupo de acessibilidade pode propor. Pessoas com alteração de processamento visual. Então, tem um grupo também que enxerga bem, quer dizer, tem uma boa acuidade, ele pega a imagem bem, mas ele também não processa essa imagem corretamente. Então, essas pessoas, existem alguns recursos físicos que nós podemos orientar para ajudá-los nessa compreensão, na leitura da palavra e na compreensão daquilo que está sendo falado e ensinado.
Doutora Amin, existe um aspecto que costuma desafiar professoras, pastores, diáconos, voluntários e até mesmo as famílias. Trata-se do acolhimento de pessoas que apresentam comportamentos considerados difíceis ou desafiadores. E, diante desses comportamentos, surge uma dúvida muito comum: como acolher com amor, sabedoria e equilíbrio, sem excluir e sem deixar de orientar? Pessoas, né, principalmente crianças, com comportamento disruptivo, aquelas crianças que têm muita dificuldade, ou até mesmo adulto com dificuldade, por exemplo, um baixo limiar à frustração, pessoas que não conseguem entender o não, a regra, a rotina. Então, sim, nós também podemos auxiliar esse grupo, independente de diagnóstico. Se esse comportamento disruptivo é por um transtorno do espectro autista, ou se ele é num TDAH com um comportamento opositor, que é diferente de um transtorno opositor, sim, nós podemos atuar. Existem técnicas, existem estratégias que nós podemos usar na igreja e nas classes para um melhor aproveitamento espiritual desses irmãos e também no Manaim. Então, tudo isso nós falamos, a assistência, ela é dada na igreja, mas ela é também dada nos Manaíns. E mais uma vez, qual é o nosso objetivo? Que esse grupo, independente de idade, independente de necessidade de apoio, de estratégias, eles estejam integrados em todos os trabalhos da igreja. E isso é muito importante, nós trazermos esses irmãos para participar das atividades dentro da possibilidade de cada um. Pessoas também, por exemplo, crianças ou adultos com doenças graves, doenças incapacitantes, no sentido de que não podem estar indo tanto à igreja. Mas se eles têm um cognitivo preservado, se eles não têm nenhuma deficiência cognitiva, visual, auditiva, essas pessoas podem ser atendidas pelo grupo de assistência normalmente. Mas se o grupo de assistência também quiser ajuda e apoio da acessibilidade, irmãos, é bom senso. Nós não podemos fechar, engessar o nosso trabalho. É bom senso. Se eu posso auxiliar e como membro da igreja eu posso estar dando assistência a essas pessoas com deficiências mais severas, por que não? Então, o objetivo do trabalho, mais uma vez, irmãos, é um trabalho de toda a igreja e é um trabalho para crescimento espiritual dos irmãos e edificação da igreja. Então, eu espero que esses episódios, apesar de rápidos, estejam trazendo algum entendimento para os irmãos. Sabemos que é um entendimento bem inicial, mais superficial um pouco, mas é no sentido de esclarecer a igreja sobre como é esse trabalho, qual o objetivo, para que todos estejam compreendendo e juntos trabalharmos, Às vezes um grupo vai, como se pegar na massa, vai trabalhar e outro vai estar orando. Então, aqueles que oram por esse trabalho são fundamentais. Então, orem por esse trabalho, orem pela vida dos irmãos que fazem parte dessa equipe e orem para que o propósito do Senhor seja alcançado na vida de todos aqueles que entrarem na igreja, que é o entendimento da palavra, é entender o projeto de salvação do nosso Deus. Então, aguardo os irmãos no próximo episódio. A todos, a paz do Senhor. Que maravilha, Pai do Senhor, doutora Amin, que mensagem não é preciosa. A acessibilidade é espiritual, prática e coletiva. Portanto, agradecemos mais uma vez a doutora Amin por compartilhar conosco e convidamos você a continuar acompanhando esta série e que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja inclusiva que acolhe e integra todos os irmãos. Até o próximo episódio da Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor.